Então, pega a palavra de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor. Pega a palavra de Deus e faz o seguinte: abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 16. Acharam? Quem achou, diga graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Iremos ler o versículo de número 19. Acharam? Sim ou não? Evangelho de Lucas, capítulo 16, ou melhor, capítulo 16, versículo 19. Amém? Quando você achar, se você puder, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Se você não puder, não tem problema, tá bom? Quem achou, diga achei, pastor. Lucas, capítulo de número 16, versículo 19. Acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, diz assim: Ora, havia um rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Eu vou ler novamente o versículo 22, eu quero que você preste atenção. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22, diz assim, ó: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Fecha os teus olhos, eleve o teu pensamento a Deus e peça a Ele para falar conosco. Fecha os olhos agora, se desliga de tudo, eleva o teu pensamento a Deus e diga para Ele: Senhor, fala comigo, pois eu quero ouvir a tua voz. Fecha os olhos, vai falando com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua santa palavra, ela foi lida e vai ser ministrada. Queremos nesta noite ouvir não uma palavra de sabedoria humana, mas queremos ouvir uma palavra inspirada, ungida, revelada pelo Teu Espírito Santo. Abra o entendimento de cada pessoa, meu Deus, para compreender e assimilar a Tua palavra. Que desde já toda distração, todo embaraço, tudo que se levanta para atrapalhar
seja amarrado, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, fala conosco de uma forma profunda, de uma forma impactante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pode tomar o teu assento e diga graças a Deus. Amém? Vamos meditar. Eu quero que você agora preste muita atenção. Olhe para mim, por favor. Eu quero que você, se possível, se você tiver papel e caneta, pega aí para você anotar. Sempre que você vier aqui, traga a palavra de Deus, traga um caderno, uma caneta, para você fazer anotações. Amém? Então, olhe para mim. Jesus, ele tinha o costume de ensinar as pessoas usando o método de parábolas. E Jesus, ele usava esse método com o propósito de facilitar o entendimento das pessoas mais humildes, pois a maioria das pessoas que iam até Jesus eram pessoas humildes, eram pessoas simples, eram donas de casa, eram pastores de ovelhas, lavradores da terra. Então a maioria das pessoas que iam até Jesus eram pessoas simples, e Jesus, para facilitar o entendimento, ele usava o método de parábolas. Parábolas são histórias que falam de coisas do dia a dia, coisas com as quais as pessoas estão familiarizadas, acostumadas. Jesus agora ele vai contar uma parábola, e essa parábola de Jesus é diferente de todas as outras parábolas, porque nesta parábola Jesus ele vai citar nomes de pessoas. Em nenhuma outra parábola Jesus ele citou nomes, mas nesta parábola Jesus ele vai falar de um rico e de um homem chamado Lázaro. E nessa parábola Jesus ele mostra que o rico ele vivia uma vida de luxo, vivia uma vida regalada, uma vida aonde ele tinha acesso a todas as coisas que a sua alma desejava. Esse rico, ele vivia uma vida de luxo, e justamente por ele viver uma vida de luxo, uma vida aonde ele tinha tudo que ele desejava, isso fazia ele ter a falsa ideia de que ele não precisava buscar a Deus. Isso trazia a ele uma autossuficiência que fazia ele se achar independente de Deus e até mesmo independente das pessoas. E Jesus vai falar nessa parábola que havia um pobre miserável chamado Lázaro, e esse Lázaro, ele vivia ali na porta da casa daquele rico. Olha aqui para mim, presta atenção. Lázaro vivia na porta da casa daquele rico. Lázaro, ele vivia doente, cheio de feridas, e além disso, ele vivia faminto, e aquele rico, ele tinha condições de ajudá-lo, mas aquele rico, ele era egoísta.
porque infelizmente não são todos os ricos que são assim, mas uma grande maioria, não são todos, tem uma tendência a se tornar uma pessoa egoísta, que só pensa em si mesmo, que só pensa em satisfazer os seus próprios desejos. Ele via Lázaro, esse rico da parábola via Lázaro com fome, comendo migalhas, mas ele simplesmente fingia que não estava vendo. Porém, existe algo que bate a porta de todas as pessoas. Existe algo que não respeita rico nem pobre. Existe algo que não respeita gordo nem magro, não respeita preto nem branco, não respeita baixo nem alto. E o que é isso que não respeita ninguém? É a morte. A morte é uma realidade que todas as pessoas terão que encarar. E muitas pessoas, elas não querem nem pensar na morte. É verdade ou não é? Mas a morte é uma realidade que todos terão que passar por ela. Todos terão que se deparar com a morte, mas as pessoas, elas não pensam nisso, é ou não é? Sim ou não? Quem é que fica pensando no dia da sua morte? Ninguém, é ou não é? Porém, olha aqui para mim, ouça com atenção, a morte vem para todos. Todas as pessoas terão que passar pela morte, só não aqueles que viverão na época do arrebatamento da igreja. Aqueles que viverão na época do arrebatamento da igreja, eles serão pessoas privilegiadas, porque eles não passarão pela morte. A palavra de Deus, ela nos mostra que quando a trombeta tocar, num abrir e fechar de olhos, aqueles que estiverem vivos, eles serão arrebatados e encontrarão com o Senhor nas nuvens do céu. Você pode aplaudir o Senhor? A morte vem para todos. Repete comigo: a morte vem para todos. Se Jesus não voltar daqui a 100 anos, meu amigo, a morte virá para todos. Você está entendendo? Sim ou não? Agora, olha para mim. Preste atenção. Aqui nessa parábola, Jesus, ele mostra a triste realidade daqueles que morrem sem Jesus Cristo. Jesus, ele nos mostra aqui a triste realidade daqueles que morrem sem a salvação. E qual era a realidade desse rico? Esse rico, aqui na terra, desfrutou de uma vida regalada, mas agora, depois que ele morre, olha como estava a situação dele. Veja aí, Lucas capítulo 16, versículo de número 23, diz:
e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha aqui, a realidade de uma pessoa que morre sem Jesus é uma realidade triste, é uma realidade terrível, é uma realidade assustadora, porque quando uma pessoa morre sem Jesus, logo esta pessoa ela é conduzida para o inferno. E o inferno não é um lugar imaginário. O inferno não é uma história inventada por alguém para assustar, para amedrontar. Jesus ele falou do inferno. Jesus falou do inferno, e ele disse que o inferno ele é um lugar. O inferno não é, como muitos dizem, ele não é um estado psicológico, não, ele é um lugar de fogo. Ele é um lugar de fogo que nunca se apaga. Ele é um lugar onde as pessoas estarão em trevas. Olha que coisa, olha para mim. É um lugar que, apesar de ter fogo, ele é o quê? Trevas. E é um lugar onde os demônios irão atormentar as pessoas. Essa é a realidade de uma pessoa que morre sem Jesus. Ela é atormentada. Ela é uma pessoa que sofrerá. E atenção, muitas pessoas dizem: mas como que uma pessoa vai sofrer se ela, após morrer, ela apenas será uma alma? Como que uma alma ela pode sofrer? Você já viu? Você já observou como que é a vida de alguém que vive atormentado pela ansiedade? A pessoa, ela não consegue dormir, é ou não é? Ela começa a suar, sim ou não? Ela tem tremedeira, é ou não é? Sim ou não? A pessoa, ela começa a sentir uma dor no peito, uma falta de ar. Isso é o que? É a alma da pessoa que está atormentada. Você algum dia sentiu o sentimento de culpa? Você já teve alguma vez o sentimento de culpa? O sentimento de culpa também faz a pessoa ficar com a alma atormentada. É ou não é? Recentemente eu estava fazendo culto aqui na igreja, quando para um rapaz na porta de bermuda, camiseta, e o rapaz faz assim, me chamando, só que eu estava fazendo louvor, não pude ir até ele. Então ele entrou, se ajoelhou diante do altar, e foi justamente no momento que eu ia fazer a oração de libertação, quando eu comecei a orar por ele, ele manifestou possesso com legiões de demônios. Os demônios foram expulsos. Esse rapaz ele ficou cismado. Onde é que eu estou? Que lugar é esse? Eu disse: calma, você está na igreja e eu quero te ajudar. E esse rapaz disse: pastor, me ajuda, porque eu já matei muita gente, eu já esquartejei, já arranquei cabeça de pessoas. Sabe o que era isso?
O sentimento de culpa que atormenta. As imagens do ato pecaminoso que a pessoa cometeu vêm de vez em quando para assombrá-la. Porém, o sofrimento de uma pessoa que morre sem Jesus não é só na alma. Olha o que está escrito, deixa marcado aí em Lucas e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 10. O sofrimento de uma pessoa que morre sem Jesus não é só uma alma atormentada. Jesus agora nos revela algo muito forte. Mateus capítulo 10. Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Mateus capítulo 10. Acharam? Sim ou não? Pronto, pois agora eu vou te dizer aonde é o versículo. Amém? Vai dando glória. Ô glória. Capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Quem achou aí, diga glória a Deus. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz: olha, quem está falando aqui é Jesus Cristo, hein? Ele diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ei, Jesus está falando para você, você que tem medo de morrer. Você só deve ter medo de morrer em uma condição. Olha para mim, você só deve ter medo de morrer em uma condição: se você morrer sem Jesus. Porque se você tiver Jesus, não precisa ter medo de morrer. Porque se você morrer em Cristo, você irá para a glória, você irá para os braços do Pai Celeste. Diga glória a Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui, pessoal. Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha aí: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Agora olha o que ele está dizendo, ó: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o... Ei, quem é que pode fazer perecer? A alma e o corpo. Atenção, tem gente que acha que só a alma que vai para o inferno. É ou não é? Mas é a alma e o quê? Quem é que lança a alma e o corpo no inferno? Quem é? Quem é? Hã? Não, não é o coisa ruim não. É não. Jesus está falando aqui, ó. Quem é que tem poder para lançar no inferno? Hã? É Jesus. Agora, antes de continuar, eu já quero fazer aqui um parêntese para não ficar nenhum mal entendido. Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. Jesus não quer que ninguém vá para o inferno, mas Ele tem o poder para lançar no inferno aqueles que não querem a salvação. E não é só a alma que vai para o inferno. Ainda que a pessoa morra, a palavra de Deus diz que no dia do juízo final, os que morreram sem Jesus serão ressuscitados. Vai comigo em Apocalipse. Abra a palavra no livro de Apocalipse. Quem está vivo, diga glória a Deus. Livro de Apocalipse,
capítulo 20, versículo 11. Diz assim, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por que essa é a segunda morte, gente? Porque aqueles que morreram sem Jesus, no dia do juízo, eles vão o quê? Ressuscitar. Só para fortalecer isso que eu estou falando, abra no Evangelho de João. Jesus falou sobre isso. E aqui no Evangelho de João, ele fala sobre isso. João capítulo de número 5, versículo de número 16. Ou melhor, versículo 26, na verdade. Diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Olha aqui para mim. Lembra que eu falei que quem lança no inferno a alma e o corpo é Deus? O que é o inferno? O inferno é o juízo de Deus sobre aqueles que não creem e não se arrependem. Você está entendendo, sim ou não? Sim. O inferno é o juízo de Deus sobre aqueles que não creem na palavra, não se arrependem e não querem se converter dos seus maus caminhos. Vamos continuar aqui, versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aquele que fez o mal, ele vai ressuscitar, mas ele vai ressuscitar para comparecer diante do juízo, e ele então será julgado e condenado. Mas atenção, olhe para mim, preste atenção, ei, na parábola do rico e do Lázaro, o rico, ele vai ser lançado no Hades, e ali no Hades ele vai dizer, atenção, atenção, volta comigo lá em Lucas, capítulo 16, Evangelho de Lucas. O rico vai pedir para Abraão: Abraão, por favor, peça a Lázaro para que ele molhe o dedo na água e me refresque a língua. Mas o que é que Abraão vai dizer para ele? Veja comigo aqui, Lucas capítulo 16, versículo de número 26, diz assim:
E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O que é que isso nos ensina aqui? Que depois que a pessoa morreu, não tem uma segunda chance. Não tem como a pessoa sair lá do inferno e ir para o céu. Lembra da doutrina do purgatório? Quem lembra da doutrina do purgatório, levanta a mão. A Igreja Católica, ela ensina que se a pessoa, ela fez coisas más, mas ela foi batizada na Igreja Católica, então essa pessoa, ela morrerá e irá para o purgatório. O que é o purgatório segundo a doutrina católica? É um estado intermediário, aonde a pessoa ela vai passar pelo fogo, e ali ela vai ser purificada, e depois que ela for purificada, então ela poderá ir para o céu. Mas Jesus está fazendo essa doutrina cair por terra, porque na verdade não existe o purgatório, só existe dois lugares: o céu e o inferno. E não tem como a pessoa ela passar do inferno para o céu. Essa doutrina já cai por terra aqui. Só que esse homem, ele vai fazer um pedido para Abraão. Ele vai dizer: pai Abraão, pede a Lázaro para que ele, faz o seguinte, pai Abraão, conceda a Lázaro que ele ressuscite e pregue para a minha família, para que eles creiam e não venham para esse lugar de tormento. Olha aqui, ele quer que Lázaro volte para avisar os seus parentes, porque infelizmente, olha aqui para mim, as pessoas elas não creem quando se é pregada essa doutrina. Muitos dizem: esse pastor ele está doido, esse pastor ele está maluco, esse pastor ele fumou foi um baseado, esse pastor ele cheirou foi uma carreirinha, porque ele está inventando história. Muitos não acreditam, acham que isso é história da carochinha, mas quando chega a hora da morte, muitos, quando se deparam com o inferno, eles se lamentam amargamente por não terem acreditado na palavra de Deus. Esse rico vai pedir para Abraão conceder que Lázaro ressuscite. E uma outra doutrina que tem sido pregada por aí cai por terra agora. Porque, olhe para mim, o Abraão, ele vai mostrar que também não pode um morto voltar para falar com os vivos. Olha aqui, veja comigo, Lucas capítulo 16, versículo de número 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Quando ele diz aqui eles têm Moisés e os profetas, olhe para mim, quando ele fala eles têm Moisés e os profetas, ele está se referindo à lei, ele está se referindo aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e ele está se referindo também ao restante dos livros que são chamados de lei e os profetas. Então Abraão está dizendo: eles têm a palavra escrita. Veja o versículo de número 30.
E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui a doutrina espírita que fala sobre a reencarnação cai por terra. A palavra de Deus diz na carta aos Hebreus, capítulo 9, que aos mortos está ordenado morrer uma só vez. Vamos comigo aqui na carta aos Hebreus. A doutrina espírita diz que se uma pessoa foi muito má nessa vida, então ela vai ressuscitar na próxima vida, ou melhor, ela vai ressuscitar não, ela vai reencarnar num cachorro. E aí, se ela for boazinha, ela ressuscita num macaco. E aí ela vai reencarnando até se tornar um espírito evoluído. Essa é a doutrina ensinada pelo Espiritismo. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui. Hebreus capítulo 9. Quem está vivo, diga glória a Deus. Versículo 27, a palavra de Deus diz: e como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma vez, vindo depois disso o quê? O juiz. Olha aqui, a palavra está nos mostrando aqui que não tem como a pessoa reencarnar, aí morre, aí reencarna de novo, aí morre. Não, a palavra diz que só tem uma chance. Deus não quer que você vá para o lugar de tormentos. A palavra diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Pastor, o que eu tenho que fazer para receber essa vida eterna? Fique de pé. O que eu preciso fazer para que eu venha escapar desse lugar de tormento? Para que eu venha escapar desse juízo de Deus? Você precisa receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Jesus na cruz, ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Lá na cruz, Jesus ele levou sobre si a ira de Deus. Todo aquele sofrimento que Jesus passou, todo aquele sofrimento que Jesus passou, foi porque ele levou sobre si a nossa culpa. Ele levou sobre si as nossas maldições. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Hoje Deus ele quer que você seja livre de toda condenação. A chance de você ser salvo você tem enquanto está aqui na terra.
Enquanto você está aqui na terra, você tem esperança de salvação. Mas se você morrer sem Jesus, aí, meu amado, não haverá mais segunda chance. Não haverá segunda chance. Hoje você tem a oportunidade de receber a salvação. Lázaro, ele foi para um lugar de paz. Preste atenção, olhe para mim. Lázaro, ele foi levado pelos anjos para onde? Para o paraíso. E ali, olhe para mim, a palavra de Deus diz que ali no paraíso não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Ali não haverá trevas, porque a glória de Deus iluminará toda esta terra. É esse lugar que Deus ele tem preparado para você. Agora eu te pergunto, você quer ir para esse lugar? Sim ou não? Então você precisa receber Jesus. E se você já recebeu Jesus, você não precisa ficar com medo da morte, porque a morte para nós que cremos, ela é uma promoção. Está entendendo? Sim ou não? A morte para quem está em Cristo é uma promoção para ir para o andar de cima, para ir para um lugar de delícias, para ir para um lugar de alegria. O apóstolo Paulo ele dizia, porque para mim o viver é Cristo, mas se eu morrer, eu estou no lucro. Se eu morrer, eu vou para os braços do meu Senhor, eu vou cantar no lindo coral o hino da vitória. Você pode aplaudir o Senhor? Você não precisa temer a morte, porque a morte, para aqueles que creem em Jesus Cristo, é uma passagem para uma nova vida. É o momento de receber a recompensa. Amém, amém, amém. A palavra de Deus diz que quando Estevão... Quem aqui conhece a história de Estevão? Levanta a mão. Estevão, ele foi um dos diáconos da igreja. E a palavra diz que certa vez Estevão estava pregando, e os judeus que não creem, que não criam na verdade em Jesus, e perseguiam a igreja de Cristo, os judeus, eles vão ficar furiosos com a pregação de Estevão, e eles então vão pegar pedras e vão começar a apedrejar Estevão. E diz a palavra que enquanto Estevão era apedrejado, sabe o que aconteceu? Estevão viu os céus abertos e Jesus assentado à direita do trono de Deus. Estevão viu o pai dizendo: filho, volta para casa. A morte para quem é de Cristo é o retorno para casa. Amém? Agora eu pergunto para você hoje: qual desses dois lugares você quer passar a eternidade?
no céu ou no inferno. O lugar aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Aonde você quer passar a eternidade? Então, você precisa receber Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus e quer recebê-lo hoje, ergue a tua mão direita agora. Pastor, eu já recebi Jesus, mas eu me afastei. Eu saí da casa do Pai. A palavra de Deus diz: somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você se afastou, hoje você ainda tem a chance de voltar. Os braços do Pai estão abertos para você. Você que quer se reconciliar com Deus, levante a sua mão direita. Você que levantou a sua mão, vem para cá. Oh glória! Coloca a mão sobre o local do coração. Vem mais para cá, fica aqui. Isso, fecha os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Você que está aqui, dobra os joelhos aqui comigo. A igreja, estenda as mãos. Dobra os joelhos aqui, meu querido. E ore assim comigo, diga: meu Deus, eu reconheço que longe de Ti eu não posso viver. Perdoa agora os meus pecados. Pai Santo, eu reconheço que sou pecador e só Jesus tem poder para salvar, pois Ele levou sobre si a minha culpa. E por isso eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Diga, faça morada em meu coração, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Eis aqui esta pessoa que hoje tomou a decisão, meu Deus, de voltar para a Tua presença. Essa pessoa, ela reconhece que longe de Ti não há vida, e ela agora, meu Deus, te pede perdão. Então abraça essa pessoa agora, lava ela com o sangue do Cordeiro, apaga o nome dela do livro da culpa, meu Deus, e escreve no livro da vida, e firma os pés dessa pessoa na Tua presença, em nome de Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço. E que assim seja.